BTC contra dólar, certo? Contra Tether, contra o USD. O que eu preciso me preocupar? Eu preciso me preocupar se eu estou querendo mais dólares quando eu estou operando Bitcoin. Quando eu estou no Bitcoin e eu quero mais dólar, o que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar com uma fala do Trump? Eu tenho que me preocupar com a guerra da Ucrânia? Eu tenho que me preocupar com, sei lá, com o clima, se está quente, se é verão europeu, se é inverno europeu? O que eu tenho que me preocupar? Se eu estou comparando BTC com dólar, eu tenho que me preocupar o que movimenta o dólar. O que movimenta o preço do dólar? A desvalorização, a valorização do dólar. O que movimenta a valorização, a desvalorização do dólar é a base monetária. Ou seja, quantos dólares a mais ou a menos estão em circulação? Quantos dólares no futuro vão estar em circulação? Porque o mercado ele vai em uma direção de antecipação ao que vai acontecer no futuro. Se vai ter corte de juros na metade do ano e eles anunciarem isso em março, o mercado vai precificar a alta do Bitcoin porque eles vão precificar que o dólar vai perder valor. E aí você entra hoje no dólar DXY, que é o nosso principal, você compara o dólar entrando em tendência de baixa. Dólar perdeu o topo anterior nessa semana. Se o dólar está perdendo topo nessa semana anterior, significa o quê? Significa que tokens limitados a quantidades que estão com demandas mantidas ou crescentes tenderão nos próximos meses, enquanto essa barra iniciar a baixa do dólar, nos próximos meses, se o dólar se mantiver nessa tendência que ele iniciou esta semana dólar iniciou uma tendência de baixa porque ele perdeu o topo anterior no semanal. Se nas próximas sequências de semanas o dólar continuar perdendo valor, ou seja, manter essa tendência de baixa que ele fez, que ele entrou esta semana, nós vamos ter valorização do Bitcoin. Tendo valorização do Bitcoin, algumas altcoins podem performar bem. Não todas. Por quê? Porque o mercado está muito diluído. Então, o principal sinal fundamental para mim estar comprando ativos de risco é ver que o dólar está caindo. E quando o mercado está entrando em crise, crash e tal, e blá, 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 o que acontece? O dólar se valoriza, porque todo mundo foge correndo para o dólar com medo do futuro de não sobrar dinheiro. Mas por que eu vou correr para o dólar se o dólar está se desvalorizando em relação às outras moedas? Se o dólar está entrando em tendência de baixa agora, essa semana. Isso ninguém fala. Então, é isso, a gente tem que comparar com o dólar. Se eu quero mais dólares, eu tenho que comparar Bitcoin com o dólar. Se o dólar está começando a perder valor e entrando em tendência de baixa, por que eu vou ficar em dólar contra outras moedas? Aposto que muita gente não viu esse sinal aqui, mas a ideia é o dólar vir para cá para os próximos meses. Imagina se ele fica 3 meses assim, caindo, se desvalorizando. O que aconteceu a última vez em que o dólar despejou desse jeito? Hein, Tiagão? Não me lembro. Ó, olha aqui, ó, olha o gráfico aí que eu vou mostrar para a galera aí. O que aconteceu com o dólar quando ele deu esse sinal de venda, de queda contra outras moedas do mundo todo? Ó, ele fez exatamente este sinal aqui. Até vou botar uma seta aqui, ó. Este sinal essa semana, ele fez aqui. Aqui, essa semana e essa semana aqui, tá? O que aconteceu? Depois disso aqui, o Bitcoin teve 1 ano de alta. Teve 1 ano de alta. Então, depois que o dólar deu sinal de venda, em novembro de 2022, em novembro de 2022, em dezembro, Bitcoin ainda continuou caindo. Bitcoin fez fundo,
em dezembro de 2022. O que aconteceu com o Bitcoin em dezembro de 2022 em diante? Em dezembro de 2022, ó, Tiagão, dezembro de 2022, ó, Bitcoin caiu junto com o dólar. Marcou fundo. O dólar continuou caindo. Ou seja, naquele período, 7 de novembro, o Bitcoin caiu, na semana, né, que o dólar caiu, o Bitcoin caiu. Agora a mesma coisa, a gente viu a mesma coisa acontecer. E depois, o dólar continuou caindo e o Bitcoin fez o quê? Reversão. Então, dá para se dizer o seguinte: Bitcoin vai chegar caindo em março e ele provavelmente vai ter reversão de majoritária de tendência de baixa para alta em abril. Em maio, nós vamos provavelmente ter uma alta muito forte. Tudo sendo especulado para que no futuro tenha corte da taxa de juros. E a alta, e tu sabe a alta de novembro? A alta de novembro aqui não foi as eleições. O pessoal está falando que foi as eleições. A alta foi provocada pela Smart Money com precificação de que 2025 nós teríamos aí de 4 a 5 cortes de juros. Então o mercado estava precificando alta para o corte de juros. Então o mercado não precifica por causa da fala do Trump, porque o Trump foi eleito. O mercado ele sobe por antecipação ao que vai acontecer com o dólar para os próximos meses. No momento que isso é perdido, o mercado cai. Porque se fosse pelo Trump, o Trump ainda está aí. Por que não está subindo na vertical enquanto o Trump está aí? Porque a gente tem que comparar o dólar e o que movimenta o dólar. E detalhe, o Banco Central americano ele age de forma independente do Trump. O Trump não manda no Banco Central americano. O Banco Central americano é uma entidade separada do político, do poder executivo dos Estados Unidos. Simples assim, entendeu?